Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você nessa aula, tá aqui o Val, dê um oi pra ele. E juntos vamos nós todos para a melhor aula que tem, a aula de História. Você, pronto para começarmos nossa aula? Tudo certo? Separou seu material? Separe aí já o seu caderno, lápis, caneta, anote tudo aquilo que você considerar importante para continuar seus estudos, anote tudo aquilo que você considera que pode continuar estudando depois. Combinado? Então, tá tudo a postos, podemos começar nossa linda, maravilhosa aula de História do nono ano? Vamos juntos, empolgados, vamos para o conhecimento. E o que nós vamos conhecer nesta aula? Ora, nesta aula nós vamos falar neste contexto de política do café com leite no Brasil, e nessa aula nós vamos definir aí voto de cabresto e política dos governadores. O que é isso? Voto de cabresto, política dos governadores? Calma, bebê! É o tema para essa nossa aula. Então, vamos nos aquecer para essa aula com algumas questões que com certeza você sabe responder. Primeiro, você sabe o que é uma oligarquia? Enquanto você pensa, próxima, você sabe o que é coronelismo? Então aí, ó, duas perguntas que com certeza você sabe responder. Quem esqueceu aí, porventura esqueceu, momento bom aí para você relembrar desses conceitos que são importantes para você entender bem essa aula. Então, primeiro, oligarquia. Lembrou o que é? Olha aí. A palavra oligarquia vem do grego e ela traz a ideia de governo exercido por poucos indivíduos. Oligo, poucos, e arquia, governo. Então, governo de poucos indivíduos. Ou seja, no Brasil representava esse governo concentrado num pequeno número de pessoas. Pequeno número de pessoas. Então, oligarquia. Marca o início da República no Brasil. E ainda, coronelismo. Lembrou o que é coronelismo? Vem muito junto aí com o conceito de oligarquia. Eles estão muito próximos um do outro, né? Os coronéis, eles eram membros das famílias mais abastadas e eles tinham o controle, o prestígio e o poder sobre a população local. Olha a junção das duas ideias. Oligarquia é um governo concentrado num pequeno número de indivíduos. Quem eram este grupo de pequeno número de indivíduos? Os coronéis dessas famílias mais ricas, mais abastadas, que tinham controle, prestígio e poder sobre a população. Legal, parabéns para você que respondeu claramente, rapidamente. Você que esqueceu desses conceitos, pôde relembrar eles agora e até anotou aí para ficar mais fácil para você. Coronelismo e oligarquia. Dando continuidade, leia comigo essa manchete aqui de dezembro do ano de 2020. Então, uma notícia aí mais recente. Eleitora filma oferta de compra de votos para a eleição municipal no Rio Grande do Sul. Ministério Público investiga. Percebeu? Uma eleitora então filmou uma oferta de compra de votos em eleição municipal. Compra de votos. Você já ouviu falar nisso? Tentativa de compra de votos? Alguém próximo à sua família já foi aí assediado para vender o voto? Já ofereceram algo para que alguém da sua família votasse em determinado candidato? Isso ainda existe no Brasil? Isso ainda é praticado? Então perceba aí um acontecimento aí recente que demonstra que essa prática existe. E aí um questionamento para você. O que você pensa sobre isso? Sobre o eleitor que aceita vender o seu voto em troca de alguma oferta e de um candidato que se propõe a comprar o voto, oferecer algo para que um eleitor vote naquele candidato. O que você pensa sobre esse assunto? Um bom tema para você debater com seus amigos, colegas, familiares aí na escola. E para a gente contextualizar esse cenário aí que nós falamos de compra de votos, a atual legislação eleitoral no Brasil de 1997, tem um artigo específico sobre isso. Leia comigo o artigo 41A.
constitui captação de sufrágio, ou seja, compra de voto, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Percebeu que essa lei está definindo para você o que é compra de votos, está colocado aqui. Doar, oferecer, prometer ou entregar para o eleitor qualquer bem ou vantagem, mesmo emprego ou função pública, prometendo que em troca daquilo vem o voto. Em troca do voto você ganha então essas vantagens, esses benefícios. Isso é proibido, está escrito aqui, vedada por esta lei essa prática. Não pode. Mas, mesmo com a lei, você já presenciou alguém tentando comprar voto de algum membro da sua família em alguma eleição? Se você presenciou, bom tema para conversar. Isso é proibido por lei. A Lei 9504 de 1997 proíbe essa prática. Então, denuncie sempre que você ficar sabendo de algo relacionado a isso. Isso é crime no Brasil atualmente. Ok? Então, exercício para você, já que estamos falando tanto em voto, sobre o Brasil atual, sobre o voto no Brasil atual, olha o exercício para você. Atualmente no Brasil, quem tem direito a votar? Essa é uma questão de conhecimentos gerais, conhecimentos atuais, que com certeza você respondeu facilmente. Quem tem direito a votar no Brasil? Todos os brasileiros com 16 anos ou mais. O direito de votar. O dever é para todos os brasileiros com 18 anos ou mais. É obrigatório. Mas o direito já com 16 anos, e não, a legislação atual no Brasil não obriga a ser alfabetizado. Todos os brasileiros, independente de qualquer condição, com 16 anos ou mais, podem votar. Questão esclarecida, fácil para você, vamos continuar. E a expressão voto de cabresto. Algo que é fundamental para você compreender bem o contexto do início da República no Brasil. Voto de cabresto. O coronel, ele conseguia o voto do eleitor por meio de troca de favores. Lembra, algo que hoje é proibido por lei, a troca de favores, era a ferramenta usada pelo coronel dessa família mais rica na região para conseguir o voto dos eleitores. O coronel oferecia favores, como sacolas de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado, até emprego. Então ele oferecia esses favores, em troca, o eleitor deveria então votar nos candidatos indicados pelo coronel. Então uma rede de trocas. Esse voto era controlado pelo coronel e nós costumamos chamá-lo de voto de cabresto. O que é um cabresto? Na sua tela aí do lado esquerdo está a imagem de um cavalo com um cabresto. Exatamente este equipamento que é colocado aí na cabeça do animal, que serve para guiar o animal. O condutor é quem guia o animal para que lado ele deve ir, se ele deve frear, se ele deve continuar. Então o animal deixa de ter a sua própria vontade e passa a executar a vontade de quem o guia. Entendeu agora a ideia do voto de cabresto? Vem exatamente disso. É o coronel que guiava o voto do eleitor. Ou seja, o voto não representava a vontade do eleitor, mas a vontade do coronel. É como se o eleitor usasse um cabresto e o coronel que guiava ele. Mas, professor, como que o coronel sabia que o eleitor ia realmente votar em quem o coronel solicitou? Lembre, uma das características da Constituição até então, o voto era aberto. Todas as pessoas tinham acesso a saber em quem você votou. Esse voto era anunciado, aberto, não era secreto como é atualmente.
Então, o coronel tinha então ferramentas para garantir, para ter certeza de que o eleitor está cumprindo ou não aquele acordo de troca de favores. Voto de cabresto. Além da troca de favores, a ameaça e a violência também eram muito usados pelo coronel, eram as ferramentas usadas pelo coronel. Então, como o voto era aberto, esse voto então era conhecido de todos, inclusive do coronel, dos seus capangas, que tinham aí então instrumentos para garantir que o eleitor ia cumprir o acordo. Então imagine essa situação, seria mais ou menos isso, como se você fosse também uma marionete votando na eleição. Quem está controlando suas mãos é que determina em quem você vai votar. O voto deixa de ser uma vontade do eleitor e passa a ser uma vontade do coronel. Voto de cabresto, o coronel que guia o voto do eleitor. Anotou aí? Vou falar de novo. Voto de cabresto, o coronel guia o voto do eleitor. Ok? Anotou? Legal. Bora continuar então. A região onde um político ele tinha grande prestígio, a região que esse coronel dominava, que ele era bastante conhecido, bem votado, tinha um nome: curral eleitoral. Olha outra referência então aos animais aí. Curral eleitoral. Esse local então onde o coronel alimentava os seus eleitores. Essa é a ideia de novo então, curral eleitoral, onde o coronel domina. A fraude eleitoral, outra artimanha usada aí era a fraude eleitoral generalizada, como falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão dos votos de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes. Eram práticas comuns. E aí você de novo vem a pergunta: mas não era proibido, só podiam votar homens maiores de 21 anos, alfabetizados? Sim, era lei. Mas quem cuidava da justiça eleitoral? Não havia uma justiça eleitoral no Brasil. O responsável por fiscalizar o andamento da eleição era o coronel local da região. Sim, justamente esse que tinha interesses políticos e que determinava o rumo das eleições. Então esse coronel tinha muito poder nas mãos e determinava o rumo das eleições. Para a gente continuar, exercício para você, na primeira fase da República no Brasil, aí até 1930, o que era o chamado voto de cabresto? Ei, no início da República no Brasil, o que era o chamado voto de cabresto? É claro, lógico, eu sei, por favor, que você não respondeu letra A. Não, nada a ver com voto secreto. O voto de cabresto não combinava aí com o voto secreto. Logicamente, voto de cabresto, o voto aberto, orientado, controlado pelo coronel local. Então, o coronel controlava o voto do eleitor e ele tinha a garantia desse controle exatamente porque o voto era aberto. Você que marcou letra A, por favor, vamos fazer toda a aula de novo. Ai, ai, ai. Então, voto controlado, guiado, orientado pelo coronel, usando troca de favores, violência, ameaça, várias artimanhas aí para controlar esse voto. Dando sequência, um outro elemento muito característico do início da República no Brasil é a chamada política dos governadores, que vem junto nesses conceitos que nós já falamos de oligarquia, coronelismo e voto de cabresto, esse quarto elemento, política dos governadores. O que é isso? Como funcionava? Acompanha aí, criança. Usando as mesmas práticas do coronelismo, por exemplo, trocas de favores e corrupção eleitoral, essas oligarquias estaduais, elas ajudavam a eleger deputados e senadores que eram favoráveis ao presidente da República.
Então percebeu que você tem uma rede de pessoas todos jogando do mesmo lado. Então, os coronéis usando aí essas práticas, como a gente falou, de troca de favores, o voto de cabresto, a corrupção eleitoral, as fraudes eleitorais, havia uma garantia de que os deputados e senadores eleitos, eles seriam favoráveis sempre ao presidente da República. Então, todos do mesmo time. Mas e se entrasse alguém da oposição? Foi criada uma espécie de comissão verificadora, que seria algo assim: o candidato eleito deveria apresentar toda a documentação dos votos que ele recebeu. Essa comissão verificadora dos deputados ia analisar se estava tudo correto, o deputado toma posse. Se houvesse irregularidade, o deputado era excluído. Portanto, caso em algum momento alguém da oposição fosse eleito e poderia acabar com todo esse esquema, a comissão verificadora de poderes excluía essa pessoa alegando qualquer tipo de fraude, de erro, de irregularidade. Assumiria o próximo na votação, então esse provavelmente aliado aí aos coronéis, ao presidente da República e aos outros deputados e senadores. Percebeu? Uma rede de apoio mútuo entre todos. Política dos governadores. O presidente da República, então, aí apoiado por toda essa rede, retribuía esse favor de ter todos os políticos a seu lado. Ele liberava verbas, benefícios e dava apoio político para os deputados, senadores e para os coronéis. Esse esquema político começou na presidência do Campos Salles, a imagem que está ali à sua direita, exatamente na virada aí do século XIX para o século XX. O presidente Campos Salles, então, estruturou aí esse esquema político. As cidades que eram controladas pelos coronéis, dentro aí, então, desse esquema da política dos governadores, recebiam verbas para a construção de escolas, de praças, de igrejas, várias obras. Claro, obras superfaturadas, mas lembra, todos do mesmo lado, ninguém investigava ninguém porque era um esquema que favorecia a todos. Assim, por meio de alianças e trocas de favores, que uniam esses municípios, esses estados, o governo federal, as oligarquias se mantinham no poder. Havia instrumentos, então, para que se mantivessem no poder. Não era interesse da classe política tirar os coronéis, porque garantiam os votos da classe política, e não era interesse dos coronéis colocar uma outra classe política, porque esses coronéis também recebiam, então, favores da classe política, um esquema que envolvia a todos. Eu coloquei ele mais ou menos nesse esquema que está na sua tela. Então perceba de baixo para cima o voto de cabresto e a dominação que o coronel exerce sobre a população usando o voto de cabresto. Esse coronel oferecia votos para os deputados e senadores, e esses deputados e senadores então ofereciam apoio político ao presidente. Então lembra as oligarquias dos deputados e senadores? Então eles recebiam votos dos coronéis e esses deputados e senadores ofereciam apoio ao presidente. Em troca, o presidente não interferia nos estados, comandados por essas oligarquias estaduais, não interferia na política estadual e ainda essas oligarquias estaduais retransferiam verbas e favores que chegavam até o coronel. Isso tudo chegava até a população? Muito dificilmente. Então, esse esquema aí na sua tela mostra muito claramente política dos governadores. Dá um print na tela, tira a foto, vai ficar até mais fácil de você lembrar de todo o esquema da política dos governadores. Observa bem essa tela, vai vir um exercício sobre essa tela. Vamos lá? Olha aí. Com base no esquema apresentado no slide anterior, explique o modo como as oligarquias se mantiveram no poder durante a maior parte da Primeira República.
Como as oligarquias se mantinham no poder na Primeira República? Lembrou do esqueminha que você usar para responder? Este aqui, dominação do coronel com votos de cabresto, que ofereciam votos para o poder estadual e para os deputados e senadores. Estes ofereciam apoio político ao presidente e o presidente retornava, não interferindo nos estados e enviando verbas para os estados e para os coronéis, esse esquema aí de apoio mútuo entre todos. Como isso funcionava então? Os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças entre si e elegiam o presidente de estado, como se chamava à época o governador de estado. Este, o presidente de estado, por sua vez, retribuía esse favor enviando verbas para as cidades controladas pelos coronéis. As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente e ele também retribuía, não interferindo nos estados e enviando verbas. Tranquilo esse exercício para você? Conseguiu responder muito fácil. Ei, o voto de cabresto era a prática comum no coronelismo, incluindo troca de favores entre coronel, o político e o eleitor. A política dos governadores foi o esquema político de ajuda mútua entre os coronéis e os políticos, facilitando a governabilidade e ainda facilitando a manutenção dessas oligarquias no poder. Voto de cabresto, o voto guiado, política dos governadores, acordos mútuos entre os coronéis e os políticos. A gente vai terminando essa aula por aqui. Continue os seus estudos, bons estudos para você. Tchau, povo!